Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui junto com vocês pela TV Nova Luz, essa casa espírita virtual que nos permite esses encontros, esses momentos em que criamos um laço energético de amor, de muita vontade de ajudar o próximo, de participar da comunhão com Jesus, que é este nosso amigo querido que cuida de todos nós, onde quer que você esteja, ele está aí com você, está aqui comigo, e nós vamos juntos, então, conversar um pouco, estudar um pouco, relaxar, enfim, sorrir também muito, porque o sorriso, né, é um grande remédio, é um alento para os nossos corações, o sorriso de paz, no mundo de tanta agonia, no mundo de tantas aflições. Mas então é isso, vamos dar as mãos e vamos participar, todos vocês, nós aqui e vocês aí pelo chat. Mandem suas perguntas, façam seus comentários, suas críticas também, e vamos juntos, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu vou passar a palavra para a Jeane, que faz aquele nosso preparo, já começa harmonizando o nosso coração, e daí em diante é muita luz que nós desejamos. Vamos lá, Jeane? Vamos sim, Soninha. Olá, meus amigos tão queridos. Que bom, estamos juntos em mais um programa, em mais um encontro nessa nossa TV Nova Luz, que é a nossa casa espírita virtual. E nós vamos agora iniciar com a nossa oração. Aquele momento tão especial onde nós nos conectamos ao nosso Mestre Jesus, permitindo com que Ele cuide de cada um de nós, nos fornecendo as suas vibrações amorosas, as vibrações que cada um de nós precisa para nos mantermos em paz, em equilíbrio, em harmonia. Então vamos juntos agora? Se puder, feche os seus olhos. Procure ficar numa posição bem confortável para que possam ser trabalhados, cuidados por Jesus em seus corpos. Vamos então? Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Palavras do nosso Mestre. Jesus, bom e amado Mestre, muitos são os nossos irmãos que nesse momento choram, sofrem, aprisionados em enfermidades do corpo e do espírito. Muitos são os irmãos, Senhor, que nesse momento solicitam o seu auxílio, a sua proteção, diante do peso de suas culpas e de seus arrependimentos. E é por isso que nós te pedimos que nesse instante tu possas cuidar de cada um desses nossos irmãos, de cada um de nós, que possamos, Senhor, sentir as suas vibrações. Ajuda-nos, Senhor, a acender dentro de nossos corações a chama da esperança, a chama da fé. Que a nossa fé raciocinada possa nos dar a sustentação para prosseguirmos a nossa caminhada, para superarmos os desafios. Mestre, que nesse instante tu possas consolar aqueles que choram, que as vibrações de nossa oração cheguem nesse momento a todos os corações necessitados, a todas as mentes perturbadas, a todos os irmãos aflitos. Sabemos, Senhor, que as nossas aflições são instrumentos de depuração, são necessárias para o nosso crescimento. Mas, Senhor,
Precisamos tanto da sua ajuda e do seu amparo para que possamos enfrentar com coragem, com determinação, esses momentos difíceis de nossa caminhada. Mestre, auxilia-nos para que no exercício do nosso livre-arbítrio possamos encontrar, escolher os caminhos mais assertivos que nos levarão à nossa evolução espiritual. Pedimos, Senhor, que continues cuidando de cada um de nós, que caminha ao nosso lado, nos protegendo e nos iluminando com a sua luz. Seja conosco hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós iremos agora ouvir o nosso querido Marcos com os ensinamentos de hoje, né, Marcos? Vai falar um pouquinho para cada um de nós como a gente deve se comportar diante dessas aflições, o que elas significam para nós. Vamos lá, Marcos? Vamos sim. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Hoje, o nosso querido mentor, Emmanuel, ele vai nos trazer no livro Ceifa de Luz a explicação do versículo que se encontra no Evangelho de Mateus. Lá naquela parte do capítulo 5, que fala sobre o Sermão do Monte, o item que fala sobre as bem-aventuranças. Então, Emmanuel ele vai tratar de um assunto bem atual. Ele vai tratar do assunto aflições e tranquilidade. E aí nós vamos ler, nós vamos procurar entender um pouquinho do que significam essas aflições. Quando Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas será que todos aqueles que choram realmente são consolados? Qual é a forma que nós devemos procurar chorar? E quando nós nos encontramos aflitos, que é perfeitamente normal, no dia a dia que nós levamos, quando estamos enfrentando alguma provação, quando nos deparamos com algum flagelo, com alguma enfermidade, com desencarne, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós vemos amores nossos desencarnando, e nós ficamos aflitos. E será que passa pela nossa mente que nós estamos abandonados? Onde estão os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, os nossos protetores? Onde está a justiça de Deus? São perguntas que às vezes podem povoar a nossa mente. Então, Emmanuel, ele hoje vai nos explicar o que significa o que Jesus nos falou de bem-aventurados aqueles que choram. Essa mensagem, como eu já disse, está no livro Ceifa de Luz, é o capítulo 27, Aflição e Tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus, está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que existe aflição gerando tranquilidade e há muita tranquilidade gerando aflição. Interessante esse jogo de palavras que Emmanuel faz, que realmente quando estamos vivenciando a nossa aflição com confiança, quando estamos vivenciando a nossa provação com bastante consciência de que se Deus permitiu chegar essa aflição até nós, é porque Ele sabe que nós temos condições de enfrentá-la. E como nós sabemos que nada acontece por acaso, essa aflição ela pode ser reflexo de uma vida transata e uma oportunidade que Deus está nos dando de nos redimirmos diante da nossa própria consciência. Então, quando nós encaramos essa aflição desta forma, nós estamos construindo lá na frente momentos de tranquilidade. Diferentemente daquela tranquilidade aparente que muitas das vezes nós buscamos hoje, mas por caminhos equivocados, e lá na frente vai gerar aflição. E Emmanuel ele continua. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, ou seja, quando nós estamos nos preparando para reencarnar, estamos no plano espiritual junto com os nossos benfeitores nos orientando,
nós pedimos dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Por quê? No plano espiritual, a nossa visão está dilatada, nós conseguimos enxergar um pouco mais longe e queremos essas aflições para que possamos progredir mais rapidamente e encontrarmos a nossa tranquilidade, a nossa paz. Entretanto, continua Emmanuel, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistando-se na mentira e na delinquência. Então, quando nós estamos encarnados, vivenciando esses momentos, nós esquecemos do que nós nos comprometemos antes da nossa encarnação. E aí nos deixamos levar pelo egoísmo e pela vaidade e começamos a criar cistos espirituais que prejudicam a nossa evolução, que prejudicam a nossa iluminação e a nossa liberdade. Então, precisamos prestar muita atenção naqueles momentos de prova ou de expiação que estamos aflitos. Precisamos lembrar que existe um Pai amoroso que nos criou para a felicidade, para a paz, que Ele só deixa chegar até nós aquilo que nós temos condições de suportar e de carregar, e que, como nos diz Chico Xavier, mensagem recebida pelo próprio Espírito Emmanuel, de nossa mãezinha Maria, tudo passa. Esse momento de aflição, por mais que ele demore, por mais que nós nos encontremos bem preocupados, ele também vai passar. Essa noite vai passar e o alvorecer vai chegar. É necessário cultivarmos a paciência, a resiliência, a esperança e continuarmos trabalhando no bem. Procurarmos ocupar a nossa mente e as nossas mãos no trabalho do bem, porque assim fica mais fácil de nós carregarmos essa aflição. Fica mais fácil de nós abrirmos o nosso coração e a nossa mente para que a inspiração venha e nós consigamos descobrir meios de sair dessa aflição. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, quando nós estamos doentes fisicamente, algumas vezes precisamos tomar um remédio amargo, precisamos tomar uma injeção. Isso dói, mas sabemos que será necessário para a nossa cura. Então, todas essas dores morais, todas essas aflições, são esse remédio. É aquela lição que nós precisamos aprender para que assim possamos nos libertar. E muitas das vezes, nós fugimos do remédio, nós fugimos da lição. E aí perdemos a oportunidade. Oportunidade essa que muitas vezes, quando estamos na erradicidade, nós imploramos aos benfeitores espirituais. E não pensem vocês que nós estamos abandonados, esquecidos, porque mesmo quando a nuvem está espessa e escura, por detrás dela o sol está fulgurante. Mesmo diante dos nossos problemas e das nossas aflições, por detrás dele, Deus está nos amparando. Nós temos inumeráveis amigos espirituais que estão nos sustentando, estão irradiando pensamentos e sentimentos positivos para que nós possamos vencer essa situação. Basta ter ouvido de ouvir e olhos de ver. Sempre surgirá uma situação que nos chamará a atenção, mostrando-nos que nós estamos sendo amparados, que nós estamos sendo protegidos. Porque, às vezes, o sofrimento que nós estamos passando, ele nos guarda de um sofrimento maior lá na frente. Ele nos priva de passarmos por uma situação que nos causaria muito mais mal do que nós pensamos. Porque Deus, ele nos conduz por estradas que a princípio nós não compreendemos, mas que são as melhores estradas para o nosso aprendizado. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham além do campo material. E tantas inteligências primorosas
engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras, pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. Então, quando nós estamos aqui encarnados, todos nós temos o sonho da riqueza, do poder, da inteligência, mas muitas vezes esses talentos que Deus nos empresta, digamos mais do poder e da riqueza, porque a inteligência nós podemos cultivar dentro de nós, é um patrimônio que nós guardamos, mas a riqueza e o poder são empréstimos de Deus e nós almejamos isso. Muitas das vezes, isso nos perde, isso nos faz desviar do caminho. Precisamos estar muito cientes do que nós precisamos fazer para não nos deixarmos envolver pelas ilusões que o poder e a riqueza nos traz. É importante muito para que nós possamos crescer e auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Mas, na maioria das vezes, nós nos deixamos levar pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho e nos apossamos dessas situações e nos perdemos. E perdemos grandes oportunidades de crescimento. Quando chegamos do outro lado, lá na verdadeira vida, na parte espiritual, é que vamos observar quanto tempo que nós perdemos. Por isso que no início, Emmanuel, ele fez aquele jogo de palavras entre aflição e tranquilidade. Porque muitas das vezes, quando estamos vivenciando uma aflição da forma correta, lá na frente teremos a tranquilidade e vice-versa. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas precisamos saber chorar, porque quando começamos a esbravejar, começamos a nos revoltar, nós não estamos sofrendo da maneira adequada, como aprendizado. Então, é como se tivéssemos uma ferida que, ao invés de tratarmos, começamos a mexer nela e abri-la mais ainda. Então, até para sofrer, nós precisamos aprender como, para que o nosso sofrimento ele traga algum proveito à nossa evolução como espíritos imortais. Emmanuel continua. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a feição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Todos nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos com o propósito de termos uma encarnação de sucesso. Ninguém veio aqui para se perder, ninguém veio para fazer o mal. Todos nós viemos para aprendermos, para crescermos um pouquinho mais. Só que quando estamos envolvidos pela matéria, nos iludimos, muitas vezes nos esquecemos, e como Emmanuel fala, transformamos o nosso lar em um oásis sedutor que vai nos perder na nossa imaginária alegria. Quando o nosso lar deveria ser um campo de trabalho abençoado e de sacrifício. E aí, quando retornamos à pátria espiritual, começamos a trazer em nossa lembrança o remorso, o sentimento de culpa, e aí nos desesperamos. E aí somos obrigados a reencarnar, muitas vezes, numa família complicada, em situações bem difíceis de sofrimento, de enfermidade. Deus não está sendo injusto conosco, nem está nos castigando. Pelo contrário, Ele está nos dando uma oportunidade de redenção. Esse é o propósito da reencarnação. Nos redimirmos diante da nossa própria consciência. Porque, na medida que vamos evoluindo, nós que trazemos as leis de Deus na nossa consciência, começamos a nos cobrar, a pedir uma oportunidade para nos redimirmos diante de nós mesmos. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem.
que nos burila para a união com Deus. Porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, olha só que interessante. Jesus que nós nos propomos a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, ele preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, Jesus, um espírito que já não precisava mais reencarnar aqui na Terra, por amor a nós, ele veio para mostrar com suas próprias mãos o caminho da nossa ascensão espiritual. E ele teve uma vida, embora não precisasse, repleta de aflição, mas ele soube vivê-la da forma adequada, confiando no Pai, sabendo que seriam momentos passageiros. Ele deixou um roteiro de vida para que nós, que estamos na sua retaguarda, possamos seguir. Ele nos mostrou como nós precisamos enfrentar as aflições, as provações, aqueles momentos difíceis de perda, de enfrentamento de uma enfermidade. Esse caminho que ele traçou para nós, muito embora ele seja um caminho difícil, porta estreita, é aquele caminho que vai nos libertar. Porque tenho a certeza absoluta, nós a todo o momento estamos sendo amparados. Nós temos inúmeros irmãos e companheiros que estão sempre ao nosso lado, conversando conosco, nos trazendo inspirações para que nós possamos enfrentar esses momentos da melhor maneira possível. Que possamos continuar com a paz em nossos corações e ter a certeza que quando a nossa lágrima é suave, nós estaremos nos redimindo diante de nós mesmos e que Jesus é aquele mestre carinhoso que está sempre cuidando de nós. Um excelente final de semana, meus irmãos. Sônia, agora é contigo. Oh, Marcos, coisa boa. Eu fico aqui pensando nisso tudo que você está falando, né? De quantas dificuldades que a vida nos apresenta. Mas eu fico imaginando, às vezes, essas dificuldades como uma prova mesmo, para saber como é que você vai saber se você já está pronto para alguma coisa, se você não se põe à prova, né? Então, aflições, elas existem, nós não podemos esquecer o mundo que nós vivemos, né? Kardec nos mostrou a pluralidade dos mundos, né? A evolução, e no planeta que nós estamos, há aflição, não tem como fugir muito disso. A única coisa que a gente ainda pode decidir é como vamos viver diante dessa aflição, como vamos nos comportar, como vamos reagir, né? O que vamos fazer com isso, né? Então, a aflição, ela dependendo do que seja, é um tormento enorme. E é difícil mesmo manter o equilíbrio. Mas muitas vezes nós podemos, sim, buscar força na oração, buscar força na fé, né? Buscar força num companheiro, às vezes num profissional, né? Porque muitas das nossas aflições, né, causam sintomas físicos que precisam de um médico, sintomas emocionais vão precisar de um psicólogo, né? Para esse tratamento, para ajudar nessa, enfim, em ultrapassar esse momento difícil, né? A questão é que, às vezes, as pessoas ficam aflitas e elas entram numa repetição de reclamação, de murmúrio, que fica uma questão de vitimização, né? E quando a gente se vitimiza, a gente se coloca num lugar muito ruim. Pensaram nisso? E quando as pessoas que se vitimizam, elas se colocam num lugar muito pequeno, muito baixo.
E nós não somos isso, né? Nós somos filhos de Deus, nós temos os recursos para superar qualquer coisa que nos aparece. Nós planejamos uma vida aqui. Então, às vezes, nós reclamamos, eu brinco, né, que às vezes, assim, será que eu escolhi isso mesmo, né? Puxa vida, mas tão complicado escolher isso. Mas sim, é porque é isso que nós precisamos. Mas nós não precisamos do sofrimento, nós não precisamos da angústia, da tristeza, nós precisamos, sim, aprender como passar. A questão é que a gente quer controlar, né? Muitas vezes a gente quer controlar a situação. Então, é assim, eu quero que seja desse jeito. Ah, mas não é desse jeito. Ah, então não serve. Né? Tem muitas pessoas que entram mesmo num estado de depressão e depressão profunda, e aí quando já estão nesse estágio, já fica muito mais difícil de cuidar, mas por que começar? Onde que começou? Onde é a origem de tudo isso? Né? A gente, às vezes, fica preso no que está acontecendo aqui, né? E que às vezes nem é aqui, porque às vezes a minha angústia, a minha aflição de hoje, ela está ligada a uma situação do passado, então a gente está presa nesse passado, mas e aí eu não consigo controlar e os pensamentos vêm e eu vou me deixando levar por aquele turbilhão de pensamentos perturbadores, e por que que é assim, por que que é só comigo, e aí às vezes as pessoas chegam a pensar assim, por que é comigo? Por que que o meu vizinho tem tudo? O meu vizinho é feliz, o meu vizinho é isso, é aquilo, e por que que eu não sou? Gente, isso é uma tristeza, né? Por que como seria, né? Eu teria que ser feliz e ele não? Não é essa, a matemática de Deus não passa por aí, né? Só que a gente começa a deixar que os pensamentos tomem conta da nossa mente, né? Sem questionar, sem parar, sem dizer, opa, isso que eu estou pensando aqui, será que tem fundamento? Essa minha dor? Porque a gente tem algumas situações, né, de perda de trabalho, de perda de pessoas queridas, né, de uma doença grave. São situações muito desafiadoras. Não estamos aqui diminuindo em nada essas situações. Mas por que que algumas pessoas conseguem superar? E às vezes, no caso de uma doença grave, por exemplo, algumas pessoas conseguem uma excelente qualidade de vida até desencarnar, ou até mesmo se curar daquela doença, né? Quantas vezes a pessoa está no CTI, nós que participamos de grupos de oração, nós vemos todo dia pessoas que estavam ali desenganadas, o médico dizia, não, olha, ora porque ela está indo, e de repente ela sai dali daquele estado e segue adiante. De onde vem essa força? De onde vem essa fé? É claro que também tem a questão do merecimento, gente, mas a gente não pode ficar parado esperando o que vai acontecer, né? Então vamos lutar, vamos sim, vamos nos unir, nós precisamos aprender que Deus nos colocou no mundo sozinhos, nós nascemos cada um de cada vez, mesmo os gêmeos nascem um de cada vez, mas nós estamos juntos. Então, muitas vezes nós não buscamos ajuda por constrangimento, por não querer nos expor, mas vamos buscar, vamos escolher um amigo, uma pessoa na casa espírita ou no templo onde você estiver, ou se não, se essa pessoa, a questão é mais, procure uma ajuda profissional, não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Eu vejo assim, muita gente, hoje tem mudado muito, mas a questão da psicologia, por exemplo, é muito repleta de preconceito, né? Então, as pessoas às vezes não procuram uma terapia, uma ajuda profissional nesse sentido, com medo de ser taxado de, enfim, de ter uma doença, ou ser maluco, essas coisas horrorosas, quando na verdade a gente precisa fazer a questão preventiva, não deixar que os pensamentos dominem, não deixar
que as coisas cheguem a um ponto onde você não tenha mais controle. E é interessante falar disso, porque eu estava falando que a gente não controla. A gente não controla no sentido de não ser da forma como a gente planeja e como a gente quer que seja. Muitas vezes nós não conseguimos e não merecemos, ou aquilo que nós pensamos que seja a melhor forma, pode ser o pior para nós. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Já viu quantas situações nós passamos em que falamos, puxa, mas eu queria tanto que tivesse acontecido isso, e ali na frente você percebeu que o melhor foi não ter acontecido? Interessante, né? Até na questão do desencarne, quando a gente tem assim, um grande desastre de avião, por exemplo, e aí começam a procurar aquelas pessoas que perderam o avião e não entraram naquele voo e não desencarnaram, ou às vezes não passaram por aquela situação, mesmo quando há sobrevivente. E aí a pessoa, ninguém diz assim, poxa, perdi. Ninguém é maneira de falar, né? Mas a maioria de nós diz, ah, perdi o avião, tá bom, tudo bem, tá ótimo. Não, a gente fica, poxa, perdi, e agora como é que vai ser? Não sei o quê. Então a gente reclama muito. Então, as aflições, elas ou são, como o Marcos falou, né? Aflições são situações que nós temos que passar para a nossa evolução, mas a maioria, nós é que causamos. E mesmo aquelas que vêm para a nossa evolução, nós podemos responder de uma maneira mais equilibrada. Não é assim? Vamos, então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente se prepara para fazer isso? Bom, estudando, entendendo que Deus é um Deus de amor, que há uma lei de justiça, de amor e caridade, que nós não estamos soltos neste mundo, que tudo aqui tem uma ordem, tem uma razão de ser, né? Vamos, então, fazer a nossa parte com o nosso trabalho, com as nossas orações, o Evangelho no lar. Cria dentro da nossa casa uma ambientação, sabe? A oração no seu local de trabalho. Você não precisa orar ali na frente de todo mundo, mas você pode ali na sua mesa. Agora, mesmo que você esteja ainda trabalhando fora, por muita gente está em casa, outros não, mas você faz a sua prece ao sair de casa. Então, se prepara. E a gente insiste muito em falar nas meditações, nas visualizações terapêuticas, porque são momentos em que a gente acaba acostumando a nossa mente, trabalhando a nossa mente, para que ela consiga silenciar um pouco. São momentos em que a gente se restabelece realmente. Então vamos começar agora, vamos fazer mais um pouquinho das nossas visualizações, né? Eu te convido então para colocar-se numa posição confortável. Se você puder agora, coloque-se aí, procure uma posição confortável, feche os seus olhos para que você volte a sua atenção inteiramente para você. É um momento seu, é um momento que você pode se dar de presente. E essa palavra tudo já nos diz. O presente é um presente que você pode se dar. É tudo que nós temos, este momento agora. Então vá lá, feche os seus olhos e comece a prestar atenção na sua respiração. Observe como está você hoje. A respiração nos diz muito do nosso estado emocional. Quando nós estamos mais tranquilos, a nossa respiração normalmente é mais tranquila também, mais profunda. Quando nós estamos agitados por qualquer motivo que seja, nossa respiração também é mais ofegante, mais curta. Não é assim que acontece com você? Então, observe agora como você está. E na medida em que você vai tomando conhecimento disso, você pode até se acalmar. Você pode puxar o ar, inspirar. E você sabe
E quando inspira, você leva para dentro de você o oxigênio. O oxigênio tão importante, não só porque te dá vida, mas porque chega a todas as suas células, a todas as suas partes. Isso. Deixe o ar entrar. Você pode, com a sua mente, direcionar a energia que chega junto com o oxigênio, a energia de amor divino, do Pai que nos quer, dos nossos benfeitores e desse amigo espiritual que fica mais próximo de você, lhe amparando no dia a dia, lhe orientando. Sinta que ao inspirar, você leva para dentro de você todos os recursos para que você fique saudavelmente bem. E ao expirar, deixe sair tudo aquilo que, se ficasse preso em você, faria mal. Aproveite essa troca, coloque para dentro o que é bom e desapegue-se daquilo que não lhe serve mais. E eu gosto muito de dizer que quando a gente coloca para fora e deixa sair, fluir as emoções perturbadoras, as aflições, as angústias, as preocupações, nós devemos agradecer. Lembrai, em tudo dai graça. Muitas vezes, esse estado de aflição é uma forma equivocada de nos proteger de alguma coisa inconsciente, uma dor maior ou um medo muito grande de olhar para nós mesmos e nos autoconhecermos, conhecermos as nossas dificuldades. Então agradeça. Agradeça o seu medo e deixe ele embora. Agradeça a sua angústia e deixe ela embora. Agradeça toda emoção que te perturba, mas deixa ela embora. Isso. É só esse o exercício. Simples assim. Não é fácil, eu sei, mas é simples. E você pode fazer isso todos os dias. Faça isso. Inspire paz, inspire o amor divino, inspire tudo aquilo que você precisa para ficar saudavelmente bom, saudavelmente bem, e expire tudo que não lhe serve mais, tudo que, se ficasse preso em você, faria mal. E é assim. E deixe a sua respiração ir digerindo tudo que precisa ser digerido em você. Isso, muito bem. É só isso. Mas é importante ter disciplina e tirar 5 minutinhos por dia, que seja, para se dar de presente essa troca, essa limpeza mental. Isso. E na medida em que você fica aí trocando, e lembre-se que este é um processo que acontece no seu tempo, do seu jeito e do seu modo, pelo tempo que for necessário, sob os cuidados de Jesus, nosso mestre, nosso médico. Vamos orar juntos. Vamos agradecer a Jesus por tudo que nos acontece. Vamos agradecer pela oportunidade de estudarmos, de aprendermos um pouquinho mais, por sabermos que a cada dia temos várias oportunidades de melhoria. Vamos agradecer, porque se não foi agora, se não foi hoje, será daqui a pouco. E nós teremos força e fé e coragem para fazer de novo, para reconstruir. Nós reencarnamos porque Deus nos ama e porque Ele quer de nós o nosso melhor.
Ele espera isso de nós. E nós podemos fazer. Você não pode fazer? Ah, pode sim, eu tenho certeza. Faça o seu melhor. Mesmo que você ache que é um pouquinho só. Faça o seu melhor. Um grão de areia é só um grão de areia. Mas quando se junta, que pera de mar linda ele pode formar. Não é? E nós juntos somos a beira do mar de amor. A beira do mar da Galileia. E Jesus nos espera, nos ampara. Isso, meus amores. Estamos juntos. Somos todos filhos de Deus. Ele nos ama tanto. Ele espera tanto que nós possamos sentir esse amor e simplesmente ser. Não vamos confundir. Não vamos complicar uma vida que já é tão complicada. Faça o seu melhor. Cuide-se bem. Cuide da sua saúde, do seu sono. Faça exercícios. Coma saudavelmente. Estude leituras edificantes. Ouça boas músicas e cante com todo o seu amor, com toda a sua voz. E não importa se você não é melodioso, você não nasceu artista, tudo bem, algo de bom você faz. Ai, é tão bom. Vamos juntos dizer graças a Deus e terminar por hoje a nossa meditação com muita gratidão no coração. O importante não é como você faz, é como você é. O que você é. E você é o amor de Deus na ação. Um beijo no seu coração. E eu vou passar agora para a Yara. Não, para Declair primeiro. Pulou. Declair hoje está tão bonita, eu já disse para ela, que até deixei ela de lado. Eu estou hoje, então estou muito feliz. Boa noite, amigos queridos. É muito bom estar aqui com vocês todos. É muito bom. Sempre aprendendo, sempre tirando muitas lições para a minha vida, para a minha caminhada, para o meu aprendizado. E quando o Marcos, a Giane, na oração da Giane, que ela falou já das bem-aventuranças, né? A Sônia falou, vamos participar comunhando com Jesus. Aí as bem-aventuranças, o Marcos também falou da leitura, né, do capítulo de hoje sobre as bem-aventuranças. E eu não sei se foi Gandhi que disse, eu não me lembro agora, mas ele disse que se não tivesse mais nada no mundo, ler um livro, só tivesse as bem-aventuranças, não precisaria de mais nada. Isso já completaria a caminhada da humanidade. E eu fiquei durante todo o programa pensando na meditação, das minhas aflições, dos meus problemas. Eu não vou contar nenhuma historinha triste hoje, eu não vou chorar hoje. Então eu separei aqui uma leitura, algumas partes da leitura, não é, porque é muito grande e não vai dar tempo. Mas é uma leitura que se intitula-se Escalar a Montanha. Aí no início diz assim: disse-nos Jesus, eis que vou adiante de vós. O eterno amigo vai à nossa frente e aplanará por nós, como sempre, todos os caminhos. Basta que nos disponhamos a segui-lo trabalhando. Aí ele diz, hoje somos pessoas frágeis, mas vemos em Jesus um ser forte na capacidade que desenvolveu de suportar todas as atribulações. Então, vamos seguir Jesus. Hoje temos muitos conflitos conosco e com os outros, mas enxergamos um Jesus que se pacificou interiormente e que viveu em paz com seus irmãos, embora com muitas aflições. Hoje notamos como os nossos rancores nos fazem mal, mas olhando para Jesus, percebemos que ele preferiu o caminho do perdão. E isso fez dele um ser divino. Vamos seguir com Jesus. Hoje constatamos que nossa vida só tem serventia para nós mesmos. Porém, quando olhamos Jesus, rodeado de gente ao seu lado,
partilhando, orando e amando, concluímos que a vida só tem sentido quando trazemos outras pessoas para participar de nossa caminhada. É por isso que Jesus está adiante. Ele é nosso futuro, o nosso ideal, a montanha que devemos subir. Certamente não conseguiríamos escalar a montanha de uma só vez, mas já sabemos que não podemos ficar apenas olhando para a montanha, admirando-a. Por isso, o apelo constante de Jesus: vem e segue-me. É isso que eu faço, é isso que eu comecei a fazer há muito tempo, há uns 20 anos, por todas as minhas aflições, e continuo fazendo, seguindo Jesus, tentando de todas as formas seguir Jesus nos seus ensinamentos, nessa caminhada de amor e de paz. Vamos tentar dessa forma, meditar, como a Sônia disse, nos envolver, nos encher desse ensinamento, desse amor que vem de Jesus. Não é, meus irmãos? Desejo a vocês muita paz, uma semana de muito amor. Fiquem na paz. Ok. Agora sim, Yara. Agora sou eu. Bom, como vão vocês, queridos? Tudo bem? Então, hoje eu pensei, quando eu li o que o Marcos tinha falado para a gente, tinha mandado pelo Zap, olha, vamos falar de aflição e tranquilidade. Bom, aí eu pensei, sobre o que eu vou falar? O que eu posso tirar do meu dia a dia? E eis que hoje eu tive um dia de trabalho em que 72% dos casos que eu tive que lidar eram a respeito de ansiedade. Era a respeito do sentimento de ansiedade. Bom, e aí eu pensei, o que eu posso tirar desses ensinamentos? Como é que eu posso falar de uma coisa de uma forma muito simples, sem complicar a guerra, mas tentando passar uma ideia positiva, uma ideia real e mais simples de como lidar com essa situação. Então vamos lá. Eu fui ler num resumozinho que eu tinha que dizia o seguinte: o sentimento de ansiedade é a antecipação de alguma ameaça futura. Ok? Então, quando nós sentimos ansiedade, na verdade, nós tentamos nos comportar com mais cuidado. A gente pensa, vai ter algum perigo, tem alguma ameaça. Então, a gente começa a se comportar de uma forma mais cuidadosa. Então, a gente evita um ambiente, ou a gente evita uma certa atividade, ou pessoas ou situações que estão nos causando aquele temor, ou que podem nos causar o temor. Até aí, essa ansiedade não tem nada de tão ruim. É cuidado que a gente está tendo com a gente mesmo. Acontece que, em alguns casos, isso começa a acontecer com muita frequência. Persiste por muito tempo. E aí sim se estabelece um quadro de um transtorno de ansiedade. Nós deixamos de ser adaptativos às situações que podem nos causar algum perigo e começamos a desencadear um processo de ficar com a tensão, com a preocupação, com a ansiedade, com a antecipação o tempo todo. Certo? Algumas coisas podem nos levar a isso, tantas coisas. Eu não estou aqui para ficar fazendo discursos técnicos a respeito, mas algumas coisas eu acho que são muito importantes a gente lembrar. Imediatismo. Já ouviram falar disso? Acham que isso tem na nossa sociedade? Pra caramba, né? Excesso de tarefas acumuladas. Viramos super-homens e super-mulheres, acumulamos coisas para fazer. Não dizemos não. Outra coisa, cobranças constantes dos amigos, dos familiares, do patrão, do colega.
do marido, da esposa, do cachorro, do gato. Não pode ser assim. A gente não pode ter tanta cobrança e atender e tentar atender a tanta cobrança. E outra coisa que é muito importante é a organização do tempo. Organizar-se, tirando um pedacinho do tempo para a gente mesmo. Isso é muito importante também. Todas as pessoas com quem eu conversei hoje não conseguiam adequar nenhuma dessas coisas que eu falei nas suas vidas. E todas elas estavam com um transtorno da ansiedade. Obviamente que isso começa a virar um caso sério, e aí a gente começa a manifestar um monte de coisas. Tensão muscular, fadiga, escutei todos eles falarem de fadiga hoje, uma fadiga extrema, uma angústia, todos eles botavam a mãozinha no peito, tristeza. Problemas de concentração, escutei muito isso hoje, não consigo me concentrar, não consigo memorizar, não consigo atingir as metas porque eu não estou conseguindo processar o meu trabalho legal. Então, tem que tomar cuidado e tem que tratar. Ok. É óbvio que cabe a mim e cabe a todos nós pensarmos que nós temos os tratamentos médicos, que nós temos as terapias, que nós temos todo esse processo científico a nosso favor, sim. De forma alguma, nós aqui estamos dizendo que a pessoa não deve procurar um especialista quando está se sentindo totalmente fora de controle da situação. Sim? Claro que sim. Mas é muito importante que a gente também lembre que a ansiedade é a inquietude do espírito, tá? Então, quando o espírito está inquieto, ele está o quê? Ele está infeliz. E o que ele faz? Vou ler aqui um textinho que eu gostei. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida, precisa parar um pouquinho, dar um tempo para si, junto a Jesus e aos mestres espirituais. Ele precisa de um recolhimento, uns minutinhos por dia para falar com Jesus. Soninha acabou de falar isso aqui agora. Fantástico, né? É muito importante que ele faça isso. A gente tem que alçar mão de um grande companheiro e de alguém que está pronto para ajudar a gente a qualquer momento. Jesus e todos os seus mentores estão ao nosso lado o tempo todo. É importante para a gente não achar que é só a ciência que vai cuidar da gente. Não é só assim. E para terminar, eu fui lá olhar o texto que o Marco estava estudando com a gente, e lá no finalzinho ele fala assim: valorize a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. E aí, sabe o que eu notei? Que aflição é uma palavra que quer dizer também lição. Então, não vamos ficar tristes com as nossas aflições, não. Vamos olhar para elas e dizer: pois é, né, amiguinha? Você está querendo me ensinar alguma coisa. Então, eu vou tentar aprender. Um beijo para vocês, queridos. Tchauzinho. Olá, amigos. Bom dia a todos vocês. Para a nossa Cris Morita, boa noite. Para os nossos irmãos que estão em outros continentes, boa tarde ou bom dia. Onde você quer que esteja, receba com maior alegria o nosso bom dia, esse abraço fraterno que nós levamos a todos vocês. Eu fiquei surpreso, foi com a Yara, com ela fazendo essa divisão aí de 72%. Né? A Yara, apaixonada por matemática, né? Ela faz tudo nos mínimos detalhes, querida Yara. De hoje, de tudo que foi falado, uma coisa que me chamou a atenção foi quando a Soninha falou que ela chegou atrasada e depois ela deixou acontecer, não mais sofreu por causa disso. E quando eu tinha 15 anos, eu estava indo para Saquarema junto com a minha família, estava minha madrinha, mais os meus 2 irmãos, um com 10, outro com 8 anos. E a gente de família mais humilde, né? A gente não ia pela rodoviária Novo Rio. Quem conhece aqui no Rio de Janeiro, conhece, sabe que
rodoviária Novo Rio tem ônibus para todo o Brasil, né? Até para a América do Sul. Mas a gente pegava a barca Rio-Niterói, fazia a travessia Rio-Niterói de barca, e lá a gente pegava um ônibus, que era um ônibus simples, né, normal, para economizar, né, para ser mais barato a passagem de tanta gente. E só que esses ônibus, ele tinha um detalhe, era naquela época, né, era um ônibus de manhã, um ônibus de tarde e um ônibus de noite. Depois não tinha mais, quer dizer, se você perdesse, né, você não teria mais ônibus. Mas nas épocas de festividades, né, que tinha, de feriados, eles colocavam ônibus extra. Então, além desses 3 horários, sempre colocavam um ônibus a mais. Então, nós fomos correndo para pegar um ônibus, né? E quando a gente chegou na barca, foi justamente na hora que o portão estava fechando. Fechou o portão, a barca lá, a gente lá, e eu chateado, puxa vida, perdemos a barca. E a travessia levava mais ou menos 20 minutos, se eu não me engano, né? Hoje é menos, mas na época levava 20 minutos a travessia, e a gente ia chegar lá e provavelmente perderíamos o ônibus, que teria que contar com colocar o ônibus extra, e eu chateado, né, por ter perdido a barca. Aí nós fomos, chegou outra barca, nós embarcamos, e a barca estava cheia, foi tão cheia que não tinha lugar para sentar. Nós fomos de pé na barca, e daqui a pouco tem uma gritaria e as pessoas começam a falar: tem gente na água, tem gente na água, o pessoal pegando salva-vida, jogando salva-vida. Todos foram para ver, tinha batido um navio mercante com uma outra embarcação, minto, tinha batido um navio mercante com a barca que a gente tinha perdido. E as pessoas estavam na água, e o pessoal foi todo mundo para um lado só, que a barca chegou a inclinar. Aí o pessoal falou: volta, volta, que senão a nossa barca vai virar. E as pessoas voltaram para os locais, a barca voltou, né? E foi um desespero, todo mundo tacando o salva-vida para as pessoas pegarem que estavam na água, né? Foi um desespero tremendo. Nós chegamos e, depois daquele dia, eu nunca mais reclamei de chegar atrasado, de perder alguma coisa, porque a gente nunca sabe quanto de livramento a gente está tendo ali, né? Se nós tivéssemos pego aquela barca, estaria eu, um garoto na época de 15 anos, meu irmão de 10, outro de 8, mais a minha madrinha, né? Eu lembro que no momento eu fiquei olhando para os salva-vidas e imaginando de virar, acontecer alguma coisa para pegar os salva-vidas para poder entregar para os meus familiares, né? Ali eu estava naquela tensão o medo de acontecer alguma coisa pior, né? Então, a partir daquele dia, eu nunca mais fiquei mais aflito de não conseguir ou perder o horário de um ônibus, ou deixar de chegar no horário de alguma coisa, ou você, né? Porque a gente nunca sabe qual é o tipo de livramento, e a gente tem livramento a todo momento. Às vezes, como os nossos irmãos tão bem falaram até agora aqui sobre a aflição, né? A Soninha recomendando até mesmo as pessoas procurarem ajuda, e a nossa querida Yara falando dos casos que ela tratou e tudo mais. O nosso Marcos dando para a gente todos que a gente tem que manter a nossa fé, porque nós nunca estamos sozinhos. Em hipótese nenhuma estamos sozinhos. E a gente tem que ter fé e temos que ter confiança nisso, principalmente todos nós que estudamos a doutrina espírita, né? Como a Declarei falou hoje, de sorrir, né? Da gente levantar o astral, da alegria, de sorrir, principalmente nesse momento que vivemos uma ansiedade muito grande, no momento que vivemos, da pandemia. Aí acontece também o caso da explosão lá em Beirute, aí tem a tempestade nos Estados Unidos. O mundo está nos desafiando, e nós temos cada vez mais que estarmos fortalecidos na fé. Eu lembro de um palestrante espírita, até meu xará, o nome dele é Luiz Carlos, ele era de Sepetiba, ele já desencarnou, se não me engano, não sei se foi ano passado, alguma coisa assim. Uma história que ele sempre contava nas palestras dele, o pessoal morria de rir, que era ele falando que ele era um centro espírita numa comunidade, e ele tinha que fazer a manutenção do centro, não era todo dia que tinha reunião, e tinha animais. Ele ia lá para botar comida para os animais, botar água,
aquela coisa toda. E quando ele chegou no centro, o pessoal da comunidade, sabendo que ele era espírita, falaram: olha, desencarnou aqui uma vizinha e nós estamos precisando que alguém faça a oração lá. Você aceita? Ele: não, com muito prazer. Logicamente, ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, botou debaixo do braço e foi, né, para a reunião. Chegando lá, a pessoa estava sendo velada em casa. E aí ele pegou o Evangelho, abriu, começou a ler o Evangelho e começou a falar para induzir a fé, a esperança, dizendo que a vida continua, aquela coisa toda. De repente, ele sente que mexeu os pezinhos do defunto. Era uma mulher da defunta, né, da nossa irmã que tinha desencarnado. Aí ele falou: meu Deus do céu, se essa mulher se levantar aqui, eu vou... Ele se falava que ele tinha muito medo de ver espírito, né? De repente, a mulher virou, falou alguma coisa. Ele falou que foi uma correria, saiu todo mundo correndo, ele foi o primeiro a correr. Ele estava correndo tanto que ele se deu. Só depois que estava do lado de fora, ele viu que se machucou, porque foram passando as pessoas, era uma portinha pequena, e a sala estava enorme, cheia de gente se batendo, querendo sair. Depois, no final, ele riu tanto, e ele não cansava de contar essa história para a gente, né? E a gente, o que a gente tem que provar a nossa fé, né? Até essa semana eu botei no nosso grupo do Zap, né, aquela coisa era um gatinho, eu estudando o Livro dos Espíritos, o gatinho lá, todo de óculos, todo posudo, lendo. Eu, quando vejo espírito, aí eu engato assim com medo, né? Então a gente tem que ter a fé, porque os nossos irmãos, eles não vão fazer nada conosco, eles vão só nos inspirar, só nos ajudar, só nos induzir à fé, só nos induzir ao bom ânimo. Hoje não, essa semana, um colega lá do Sheila, o Nelson Longuinho, ele contou uma experiência também que teve com ele, ele falou até na reunião do Sheila, falando da experiência que ele também que teve lá num outro centro que ele frequentou, que era um rapaz lá que ele era meio fortezinho, então ele chegava em casa, morava sozinho, ele ficava de cueca, começava a fazer a arrumação da casa, coisa e tal, e ficava de fazer assim. Depois, chegava a hora do culto do Evangelho do Lar, ele fazia o culto do lar de cueca. Aí no centro, tempo depois, veio uma psicografia dizendo para ele: meu irmão, na sua casa, quando você faz o culto do Evangelho do Lar, vão irmãs de Maria, né? Irmãs de Maria, a sua casa para o seu culto. Então você tem que estar vestido, tem que estar composto para fazer o culto do Evangelho no lar, né? Aí então a gente vê como nós não estamos sozinhos. Ele recebeu da psicografia ali a prova que estava com irmãs de caridade junto dele ali. E assim, somos todos nós, em todo momento, tem um amigo junto conosco, tem um amigo presente conosco. Então, gente, a todo tempo tem gente conosco. Os nossos guias, nossos mentores, nossos amigos estão sempre perto de nós. E quando eles não tiverem, né, a gente já estudou no livro do André Luiz, se eu não me engano, é o Missionários da Luz, que diz que em cada local tem um guardião, a cada esquina tem um espírito que é responsável, em cada local, a gente não tem responsável pelo Brasil, né, pelo Ismael, que ele é o responsável pelo Brasil, né? E assim cada país tem um representante, cada cidade tem um mentor, em cada lugar tem. Então, quando eles não forem, terão outros espíritos que fazem o bem, que auxiliam o bem, que estarão, e a gente, na nossa prece, então por isso que nós não devemos nunca deixar de ter fé. Esse é o elemento principal para a gente vencer a nossa ansiedade, porque como a nossa irmã já explicou, a ansiedade, a gente está lá no futuro, a gente está muito ansioso, mas a gente está lá no futuro. Vamos viver o dia de hoje. A cada dia basta seu mal. Para amanhã, um outro dia, aquela situação pode e vai se transformar, né? A mensagem, quando Jesus veio, era de fé, de esperança. Mesmo na cruz, ele não deixou de dar a esperança. Ele pediu por nós: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz. Então, quem somos nós para não acreditarmos, para não manter a nossa fé, para a gente manter esse padrão elevado, né?
Vamos manter a fé, vamos combater a nossa ansiedade, vamos combater o nosso medo, vamos manter elevados sempre os nossos pensamentos. Hoje eu deixo um abraço especial para os nossos anjos azuis, esses nossos irmãos que a todo momento estão em todos os programas, diuturnamente, conversando, dando mensagem de esperança, acolhendo. Esses nossos queridos irmãos, um abraço fortíssimo em todos vocês que fazem esse trabalho de caridade, de amor, à TV Nova Luz, para que a TV Nova Luz possa cada vez mais chegar. Então, lembrando mais uma vez, queridos irmãos, se vocês ainda não deram o joinha ali, o like, curte para a gente, compartilha, chama a família, passe esse programa para aquelas pessoas que você acha que vai beneficiá-los. Né? Então, encaminhe, vamos fazer com que a TV Nova Luz também chegue a outros irmãos. Né, queridos amigos? Algum de vocês já passou alguma situação dessa? Muitas, Jonas, muitas. Então é isso, né? Coisas boas mesmo, a gente precisa cultivar isso. E é interessante, né? Porque a gente sabe que a gente fala, dá o depoimento, conta as situações, mas cada um precisa buscar a sua própria evolução, seu próprio equilíbrio, porque está dentro de você, e a gente não tem acesso a isso, né? E outra coisa também que o Luiz falou dos mentores, né, dos nossos amigos, o nosso professor Eurípides Barçanufo sempre nos diz, né, invisibilidade não é ausência. Um dia nós teremos essa comunicação muito mais do que temos hoje. Vamos um passo de cada vez, né? Por enquanto, é o que temos para hoje, né, gente? Mas a TV Nova Luz continua com tanta programação e eu vejo vocês na quarta-feira. Vamos lá? Que o amor nos una e que a luz nos proteja. E a luz nos proteja. Um beijo grande, né? Já do coração. Salve, salve, galera! Para tudo! Olá, amigos dos Amigos da Luz. Vocês estão sabendo? Arte Une! Arte Une! Uma super live de 6 horas de duração, divididas nos 2 dias. 8 e 9 de agosto. Das 15 às 18 horas. Muitos artistas e muitos músicos do Brasil inteiro reunidos em prol de um só coração. Esse evento está sendo organizado pelo Amigos da Luz. Galera, eu sou fã dessa turma. Mas ele vai ser transmitido não só por eles. Muitos outros canais espíritas parceiros vão retransmitir. Então não vai faltar oportunidade pra gente assistir. Convide as pessoas da sua mocidade, pessoas do seu centro espírita, da sua família. Convide todas essas pessoas para acompanhar esse evento. Porque você sabe, né?
onde há homens, há arte. E se a arte faz parte das nossas vidas desde sempre, ela também nos une e é cada vez mais importante, ainda mais em momentos tão especiais. Nos vemos lá. Será maravilhoso. Esperamos vocês.